Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência no final de mais um dia do Senhor, domingo, início dessa abençoada semana. Aqui estamos para, nos próximos 30 minutos, refletirmos sobre um argumento tão importante que pela 21ª vez é retomado, uma das verdades esquecidas no seio da Igreja Católica, verdade esquecida por muitas pessoas, não poucas pessoas, a ira de Deus. Um argumento que precisou de tantos programas justamente porque ele é muito complexo e tem muitos enfoques, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, e já estamos caminhando para a conclusão desse estudo e obrigado por estar conosco todos os domingos. 21º programa dedicado a esse tema. E agora, ainda com o apóstolo Paulo na linha de continuidade do programa passado, estamos investigando a ira de Deus nas cartas do apóstolo Paulo. O primeiro texto desse encontro será a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 9 a 10. Se até então vínhamos falando da ira de Deus como uma realidade benéfica, salvífica, não conflitante com a misericórdia de Deus, quando Deus exerce a sua ira, é por amor, é por misericórdia, pois Deus não pode compactuar com o pecado, não pode compactuar com a impiedade, não pode aceitar, não pode aplaudir, não pode legitimar, muito menos não pode fazer vistas grossas, fingir que não existe, fazer pouco caso, acobertar, acariciar o pecado da criatura, mas abrasado de amor, a corrige, a pune, a castiga. Agora, falaremos da ação de Deus que pretende nos salvar da ira. Como o Deus que se ira quer nos salvar da ira? Quando se fala da ira de Deus, é a pedagogia do seu amor. Mas quando Deus vem ao encontro do homem para salvá-lo da ira, isto é, para salvá-lo da condenação. Quando Deus se ira, é para corrigir o pecador antes que ele se converta, antes que ele se condene, para que ele não se precipite no fogo do inferno. Para ilustrar isso, vamos ao primeiro texto. São Paulo, é a primeira carta do apóstolo Paulo, o texto talvez mais antigo do seu epistolário. Vamos ao texto. De fato, a nosso respeito, conta-se por toda a parte qual foi o acolhimento que da vossa parte tivemos e como abandonastes os ídolos e vos convertestes a Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro e aguardardes dos céus seu Filho que Deus ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira iminente. Jesus que nos livra da ira. Mais na frente nós vamos falar da ira do Cordeiro, de que trata o capítulo 6 do Apocalipse de São João. Jesus, quando vier, virá irado, virá como juiz, virá para a prestação de contas a que todos nos submeteremos. Mas Jesus aqui nos livra da ira iminente de quem? Por suposto, da ira iminente de Deus. Ou, se quisermos mais precisamente, da ira iminente dele mesmo. Jesus se ira, Deus se ira com o pecador, para que o pecador se livre da ira de Deus. Mas não parece contraditório? Não parece contraditório. Não é contraditório. A ira de Deus, enquanto estamos a caminho, é pedagogia de correção. É a misericórdia que abrasa a criatura que está nas trevas e a pune para que ela se converta e a castiga para que ela retroaja da sua conduta pecaminosa, para que ela saia das trevas e caminhe, com auxílio da graça, em direção à luz. Enquanto estamos a caminho,
E a ira de Deus, quando ele vier, virá como juiz. Apartai-vos de mim, malditos. Então não há contradição nenhuma. Repito aqui de novo o versículo 10. Vocês abandonaram os ídolos, vocês se converteram a Deus para servirem ao Deus vivo e verdadeiro. Estamos aqui no templo. O processo de conversão faz com que o homem deixe de ser objeto da ira iminente de Deus, que sentencia: apartai-vos de mim. Então não há contradição nenhuma. Conclui o apóstolo: e aguardar do céu seu Filho que Deus ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da sua ira iminente. Repito o que eu já disse. Não é desnecessário repetir. Não é redundante repetir. Deus se ira com o homem por amor, para que o homem se livre da ira de Deus. Não é contraditório que Deus se ire para que o homem se livre da ira do mesmo Deus? Não. Por quê? Quando Deus se ira, é a pedagogia de um professor que está diante de um aluno cabeça dura, que não quer aprender, que está preguiçoso, que está negligente. Então, a pedagogia do professor vai puni-lo, vai castigá-lo, vai corrigi-lo. Porque ele gosta do aluno, quer que o aluno aprenda, não quer que ele seja reprovado. Não quer que no final do ano o professor chegue para ele e diga: você está reprovado. Aqui está a ira final, a ira iminente que está para acontecer. Não há contradição nenhuma. É só ler com atenção e inserir necessariamente o texto no contexto de toda a história da salvação. Jesus nos livra da ira. Ele que, por outro lado, é o sujeito da ira quando nós permanecemos ainda nas trevas, enquanto não abandonamos os ídolos, não abandonamos a nossa vida de pecado e não nos convertemos a Deus. Quando abandonamos os ídolos, quando abandonamos o pecado e nos convertemos a Deus, como a ira pode se manifestar enquanto estamos na graça de Deus, enquanto somos filhos obedientes a Deus? Portanto, a misericórdia aqui não se traduz em ira quando estamos na graça de Deus, quando somos filhos obedientes a Deus. Mas quando nos desviamos, a ira se acende. A ira se acende para que, convertidos nós, para que ela nos tocando, nos livre enquanto estamos a caminho, dirigindo-nos à prestação de contas, quando aí sim se manifestará a ira iminente de Deus, que se traduzirá: apartai-vos de mim, não vos conheço, ide para o fogo do inferno, etc. Próximo texto do apóstolo Paulo, ainda na primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Deus Todo-Poderoso vem nos salvar da ira. Leiamos o texto. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais. Mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, ao contrário, que somos do dia, sejamos sóbrios. Tomemos por couraça a fé e a caridade, e por capacete a esperança da salvação. Porquanto não nos destinou Deus para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é filho da ira? Quem é vaso da ira? Quem é objeto da ira de Deus? O apóstolo aqui, com outra linguagem, aliás, bastante sugestiva, explica: os filhos não do dia, mas da noite. Os filhos das trevas. Aqueles que dormem. Aqueles que recusam-se a praticar a sobriedade,
aqueles que se embriagam. Nós, porém, não somos filhos da noite. Nós, porém, não dormimos. Nós, porém, vigiamos. Quem dorme, dorme de noite. Quem se embriaga, embriaga-se de noite. São duas posturas. São duas situações da alma. Reparem que, no final, precisamente no versículo 9, Deus não nos destinou para a ira. Mas como é possível isso, Dom José? Se o próprio Deus se identifica com um Deus que se ira. Deus se ira justamente para nos livrar da ira. Suponha tudo, recorde-se tudo aquilo que nós dissemos quando comentamos o texto anterior. Não nos destinou para a sua ira, entenda-se, não nos destinou para no fim da nossa vida, quando deixarmos esta terra e nos apresentarmos diante dele, escutarmos: apartai-vos de mim. Essa é a ira de Deus, a ira iminente, a ira final. Claro que Jesus virá irado, mas virá irado aquele que dorme, aquele que não vigia, aquele que negligencia, ou, em última instância, aquele que no instante derradeiro de sua aventura terrena vier a se encontrar em pecado mortal. Por isso, para nos livrar de algo, Deus se utiliza deste algo. Para nos livrar da ira, Deus se ira. Como é que Deus se utiliza da ira da qual Ele quer nos livrar? É simples. A ira que Ele se utiliza em favor do pecador é por amor para que ele se converta. É castigando para que ele retroaja. É punindo-o para que ele caia em si e volte arrependido para a comunhão com o seu Deus. Para que, enquanto há tempo, enquanto há possibilidade de conversão, ele possa, no fim de sua aventura terrena, escutar: vinde benditos para o reino do meu Pai. E isso não é manifestação final da ira, é manifestação da misericórdia. Já no fim da vida, se ele se encontrar em pecado mortal, apartai-vos de mim, malditos. Esta é a ira decisiva de Deus, que não vai ser fruto da vontade dele, mas o respeito dele, a nossa decisão de, enquanto estávamos a caminho, de perdurar no pecado mortal, de permanecer nessa situação de trevas. Ele nos livra da ira iminente. Não saia daí. No segundo bloco, daremos continuidade a esse interessantíssimo argumento: a ira de Deus que nos salva da ira iminente.